discipulado, que é a apostila aqui, assistir alguns vídeos, já chega aqui já com a capacidade de aprender muito superior. E quem estiver em oração de ajuda, estudando a palavra, então, vai saber pegar tudo que eu falar também na vida, vai crescer nos assuntos, que é oração, arrependimento, vários outros ministérios que tem em Deus, são orações de calma. Certo? Então, o conceito de oração, então, gente, a oração, no conceito é simples, é só comunicar, é falar, certo? É ação de falar, não tem nada demais nisso. Só que nós estamos falando sobre uma oração bíblica, é uma oração que está falando sobre o relacionamento e a comunhão com Deus, não é verdade? Então, a gente vai aprender hoje sobre o que impede as nossas orações. Qual é o tipo de comunicação que nós devemos desenvolver com Deus? Por que nós temos tantas orações não respondidas? Por que desanimamos tão facilmente em orar? Porque tem dia que a gente gosta de orar e tem dia que a gente faz de tudo para não orar, foge e cria e não consegue manter uma vida estável. Como Jesus disse a Pedro: Pedro, vigiai e orai. Não pode vigiar e orar pelo menos uma hora. Então, uma hora para Jesus era algo mínimo naquele momento que ele estava vivendo, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente vai falar também sobre isso. Porque as pessoas desenvolvem tão pouco relacionamento profundo e íntimo com Deus e ficam no nível só de pedir e pedir, pedir e pedir. Só a oração todinha Senhor me dê isso, Senhor me proteja, Senhor me dá isso. Então, isso não é errado. Estou falando que se você conseguir mapear os seus momentos de oração, preste atenção no quanto você está pedindo e o quanto você está se relacionando normal. Porque ninguém aqui conversa assim, ó, minha irmã me dê isso, me dê isso, me dê isso, me dê isso, me dê isso. A gente conversa, a gente se relaciona, é uma comunhão, um relacionamento não tem nada a ver com me dê isso, me dê isso, me dê isso, me dê isso. Entendeu? E aí a gente vai a Deus e não estou falando que é errado, estou falando que não está equilibrado e não está na dimensão que a gente precisa viver para ter a mesma dimensão de Cristo, está entendendo? Não é errado pedir, insistir. Agora, é errado a gente pedir achando que por muito pedir Deus vai ouvir mais. Que é isso que eu sinto no meu coração quando eu estou pedindo insistentemente algumas coisas. Tem hora que eu paro de orar sobre aquele assunto, que eu vejo que eu estou achando que se eu pedir muito, Deus vai ouvir muito, como se ele não tivesse ouvido a primeira vez, entendeu? Deixa eu falar, porque como ele ainda não falou nada sobre o assunto, se eu falar muito, talvez ele ouça, mas na verdade ele ouviu da primeira vez. Então a gente vai aprender sobre o princípio de oração para a gente colocar o coração no lugar certo, para a gente ter orações respondidas, para a gente também entender que a oração é um estilo de vida de comunhão com Deus, que não é só me dê isso, obrigado por isso, não é se relacionar também, não é só comunicar como você fala com as pessoas, só que na dimensão do seu espírito. Então a gente vai falar sobre oração no espírito, que não está aí na apostila. A oração é um assunto que é muito grande. É tipo assim uma amizade. A gente, quando está conversando com as pessoas, a gente conta coisas do passado, a gente começa a rir de certas situações que a gente chorou. E a oração com Deus, ela deve ser da mesma forma, né? Eu ontem mesmo, depois que eu li a apostila, eu estava conversando com Deus bem assim: meu Deus, o Senhor lembra quantas vezes o Senhor me tirou por cima? O Senhor lembra, meu Pai, daquela situação? Da mesma forma, a gente está aqui falando, daqui a pouco um de nós faz a gente rir,
né? Lembra de situações engraçadas. A oração é justamente isso. Nós temos a oração como se fosse algo que é sobrenatural, mas a oração é só o dom de falar e se comunicar. Não é nada mais que isso. Eu acredito nisso. Exatamente. Amém? Então, assim, eu gosto, quando eu penso em oração, eu tenho uns textos que logo me vem à mente, que é Jesus ensinando como os discípulos deveriam orar. Está lá em Mateus capítulo 6, né? Vamos dar uma lida lá, que são princípios extremamente importantes da oração. Mateus 6. Mateus capítulo 6. Do versículo 5 em diante. Então, vamos lá, no versículo 5 em diante, Mateus 6, 5. Fala assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Tem prazer, viu? Se comprazem. Eles têm prazer em orar em pé nas igrejas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu prêmio. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de inúteis repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes que vocês peçam. Amém? Vai falar sobre esses princípios aqui, depois a gente vai entrar na oração das orações, que é o Pai Nosso, que é o modelo de oração que Jesus deixou para os discípulos. Assim, tem uma passagem que eu gostei, eu estava pesquisando sobre oração. Na verdade, eu estava lendo o livro de Salmos e procurando mensagens sobre oração, porque os Salmos, eles são ricos em intimidade mesmo. São pessoas que estão rasgando o coração. Assim, tem a oração de Davi que ele fala assim: Senhor, você se esqueceu de mim mesmo, foi? Por que você não ouve mais? Por que você não me responde? Você vai me deixar morrer assim? Então, são orações extremamente de sinceridade, né? Davi, Salmo 51, é uma oração assim que a gente mais fala sobre confessar pecado, sobre se quebrantar. Ele pede: Senhor, sonda-me, conhece-me, né? Vê se há em mim algo de ruim. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. Não retiras de mim a tua presença, o teu espírito. E ele começa a falar sobre o seu pecado. Tem algumas citações que falam que foi quando ele pecou matando Urias após o adultério com Betseba. Aí eu estava lendo os Salmos no início, aí eu achei um salmo bem legal, assim. Ele fala assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti eu orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu és um Deus que tem prazer porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Ele continua falando. Aí tem uma passagem que fala, tem uma versão que fala assim: somente a ti orarei. E a gente vai falar também sobre esse princípio. Jesus falou para não orarmos como hipócritas, não orarmos como gentios por causa de coisas. Então, a hipocrisia pode ser uma destruição da tua oração, pode ser algo que simplesmente Deus não vai ouvir nenhuma das suas palavras e elas não vão ser respondidas. Então, quando nós estamos orando, nós precisamos, antes de tudo, nos preparar para orar. Tem muita gente que não se prepara para orar, não se prepara para ler a Bíblia, e quando vai tentar,
fica uma merda, porque a pessoa não entende nada, a pessoa acha que Deus não ama ela, porque Deus não responde. Mas o momento de preparação e a espera vão ser os princípios fundamentais para você entender como se relacionar com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente precisa entender que a motivação do seu coração, por que você está ali, o que você está falando, para que você está falando aquelas coisas, são mais importantes do que estar orando. Porque tem muita gente que fala, né, orei tantas horas, eu orei isso, orei de madrugada, eu estive orando, mas Deus vai sondar os nossos corações e ver por que você está falando que orou, por que você estava falando que jejuou, fez aquilo, fez isso. A hipocrisia é você entender, a hipocrisia é você entender sobre um assunto e ser meio que dissimulado. A hipocrisia está em falar e não viver. É uma mentira que você acredita que é verdade, porque você já se deixou enganar pela mentira. É um engano que tomou conta de sua vida porque você amou aquele engano. Então agora a hipocrisia é um ambiente de cegueira espiritual, onde você fala aquilo que lhe condena. Então a sua própria oração a Deus não é para Deus, é para atração de olhos humanos. Foi o que Jesus falou. Eles gostam de orar nas igrejas e eles gostam de orar nas praças. É errado orar nas igrejas e nas praças? Não, porque todo judeu, os judeus fazem isso, né? Na época de Jesus era comum isso. Jesus orou em público várias vezes, inclusive em João 17. Ele chamou os discípulos para orar algumas vezes no monte, principalmente, provavelmente todas as passagens que Jesus chama para orar no monte, era João, Tiago e Pedro, tanto no Getsemane quanto no Monte da Transfiguração. Tá vendo? Então, orar em público é um problema, orar nas igrejas é um problema? Não, mas se você está orando para ser reconhecido e visto, aí é um problema. Aí é um problema seríssimo. Jesus fala que como é que eu vou destruir a hipocrisia tendo uma vida de oração em secreto. Amém? Aquilo que eu apresento diante dos homens tem que ser algo que eu desenvolvi em secreto com Deus. Vocês estão entendendo? O princípio é esse. Então tem momentos que a gente precisa se afastar até mesmo da obra de Deus, se o seu coração não estiver centralizado nesse princípio. Eu estou fazendo isso para pessoas, um culto que eu estou fazendo, estou mais preocupado com as pessoas ou com Deus, a vontade de Deus? Eu estou orando mais porque eu tenho que orar por causa das pessoas que estão aqui, eu tenho que fazer isso, ou é porque eu tenho uma relação com Deus em secreto, então orar para mim é algo natural, eu já desenvolvo uma vida. Então a oração é uma forma de mortificar, de condenar um desejo carnal, que é a hipocrisia, ou seja, o desejo de aparecer. O desejo de aparecer. Então, se você tem um desejo de aparecer, de mostrar algo por causa de uma visão espiritual, quer dizer, olha como a irmã Celinha ora, né? As pessoas vêm orando muito na igreja, etc. Olha como a irmã Celinha ora. É uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Se ela desenvolver uma oração pensando nesse elogio, porque ela gostou uma vez, ela vai estar se enfiando. Sua oração vai começar a deixar de ser para Deus e ser para desenvolver foco em elogios, em apresentação, em shows evangélicos. Vai ser um culto para o homem, tudo vai parecer que é para Deus. Vai parecer que tudo é para Deus, porque não é errado apresentar a oração, estar orando em público, mas Jesus está falando, se a motivação for errada, a sua oração será anulada. E ele falou, qual é a recompensa de quem quer elogio de homens? Os elogios de homens. Então você pode falar, eu quero 1 milhão de coisas, está orando, está clamando pela nação. Se a sua motivação for reconhecimento humano, um momento que alguém olhou para você e reconheceu, ali foi o resultado da sua oração. Quer dizer, você está orando por 1 milhão de coisas em público, mas com a motivação de ser recompensado por homens, de ser elogiado por homens. Jesus falou, a recompensa dele já foi dada.
que é os olhares dos homens, as intenções dos homens, só isso. Então a gente pode fazer um monte de oração aqui, mas ser tudo perdido. O segundo princípio que Jesus colocou, que era como não devemos orar, era sobre questão de repetição. Então nós combatemos muito, por exemplo, rezas da Igreja Católica, etc. Mas perceba que as músicas cristãs ou as músicas evangélicas, seja de qualquer, que seja toda música que tenha a palavra de Deus envolvida, são rezas, são repetições. Então, se eu cantar algo que não está naquela letra daquela reza que você conhece cantada, você não canta, porque a sua vida está motivada em repetir letras que você já conhece. O louvor é um tipo de oração. Então, se você não entender que na verdade a mesma reza que você acha um absurdo em outra denominação ou em outro grupo de pessoas, você faz a mesma coisa, e perceba o quanto você canta canções que já tem letra. Você veja o tempo que você dá uma canção espontânea a Deus, um cântico novo que está relacionado ao que você percebeu no seu espírito em momentos de oração, no seu quarto em secreto. Então essas repetições de Deus me dê, Deus faça isso, Deus me proteja, Deus toma minha família, essas repetições podem ser corretas, que é uma perseverança em orar, em clamar por aquilo, estar guerreando no reino espiritual, combatendo contra Satanás. Mas tem problemas nessas repetições que Jesus falou. A motivação pode ser, você acha que por muito repetir será ouvido, mas Jesus falou, antes de você pedir, Deus já sabia o que você ia pedir, Deus já sabe o que você precisa. Então a oração não é para Deus te ouvir. A oração não é para Deus saber o que você quer, o que você precisa. Aí vai a pergunta, para que a gente ora então? Você está entendendo? A oração não é um instrumento para Deus saber o que você está pensando, o que você quer fazer. A oração é um instrumento somente que beneficia você. Então, os tipos de expressão e comunicação são todos baseados na estrutura fundamental da criação, que é a palavra. Tudo é formado de palavra. O verbo era Deus, estava com Deus desde os princípios, e tudo foi criado por Ele. Nada do que foi feito sem esta palavra, sem este verbo, sem esta palavra que dá ação. Então, o que é oração? Oração é um conjunto de palavras que expressam coisas. Então, para que a gente ora? Para criar coisas. É uma das coisas. Você é criador juntamente com Cristo. Quando você se associa à palavra de Deus, a palavra de Deus é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a verdade que eu estou pronunciando tem um objetivo, é libertar pessoas, é libertar a minha vida, é mortificar a minha carne, é comunicar os desejos de Deus no reino espiritual, porque eu sou um mediador entre os céus e a terra para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Então a oração é um desses comunicadores. A oração é semelhante à condensação da água que evapora, e depois se condensa e forma aquelas nuvens. O que é que refrigera a terra? É a água da chuva. Sem a água da chuva não pode haver disseminação das espécies, proliferação de frutos. Então nós precisamos, é uma parte que não existe vida sem ela. Nossa alimentação é água e sólido, Nós temos sempre líquido e sólido envolvidos, é pão e água. Então Jesus, ele fala, eu sou a água da vida. Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão que dá vida a todo homem. Aquele que beber de mim jamais terá sede, aquele comer de mim jamais terá fome. Então, o que é a oração? É uma refeição para o meu espírito e um equilíbrio entre os céus e a terra, no meu coração, na minha vida. A gente estudou que nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos a salvação atuando nesses três ambientes do nosso ser, e também temos a mesma coisa na oração. Nós podemos orar
motivados pelas obras da carne, nós podemos orar pelas obras da nossa alma e nós podemos orar também pelo nosso espírito. Entender sobre essas orações vai determinar o nosso nível de comunhão com Deus, entendeu? Certo? Esses são os dois princípios fundamentais que Jesus estava ali estabelecendo. Tem outros, que a gente vai continuar lendo o Pai Nosso e vai entender. Só que eu queria falar sobre duas coisas antes. Primeiro, que é a quem orar, para quem orar e por que orar, né? Esse seria assim: por que as pessoas oram por outras coisas, né? Tem gente que ora para que um anjo venha abençoar, tem gente que ora para que uma pessoa que já morreu, mas que tem poderes sobrenaturais, possa vir. Quer que desligue o ventilador? Tá com frio, é? Tá fechando, né? Pode desligar, não tem problema. Certo? Então, por que a gente só ora a Deus? Por que a gente não precisa orar, Senhor Deus? Ou por que a gente fala assim: anjo Gabriel, anjo Miguel, vem aqui fazer tal coisa? Isso é uma oração ao anjo? Ou orar para Maria, orar para João, que já morreram, que são considerados santos? Por que isso não é uma oração que Jesus ensinou? Não tem nenhuma oração bíblica, Jesus orando para anjos, Jesus orava ao Pai para que enviasse anjos. É isso que ele falou para Pedro. Pedro, quando cortou a orelha de Malco no Getsemane, Jesus falou: Pedro, eu não poderia orar meu Pai para que ele enviaria 12 legiões de anjos para lutar a meu favor? Mas ele falou que não era o tempo. Então Jesus falou que orar ao Pai para que enviasse os anjos. Ele não falou: eu não poderia ordenar os anjos que viessem. Entendeu? Eu não estou falando que você não pode ordenar anjos que façam isso. Eu estou falando que esta oração direto com anjos não é normal. Mas nós vemos na Bíblia comunicação entre homens e anjos. Jesus, após a tentação de 40 dias, anjos vieram servir ele. Lá quando ele conhece aquele discípulo que se chama, não é Barnabé não, lá em João capítulo 1, não sabia não, só vou mostrar. Isso tudo para a gente entender sobre para que eu oro, né? Quais são os limites, quais são os princípios estabelecidos. Natanael. Então Natanael reconheceu que Jesus era o Cristo. Jesus lançou uma profecia para ele, falou que ele era um homem sem engano, que era um verdadeiro israelita. Eis aí um homem sem mácula, sem dolo, né? Um homem sem engano. Eis aí um verdadeiro israelita. Aí ele falou, como é que ele conhecia ele? Ele falou: eu te vi debaixo da figueira. E aí ele reconheceu que Jesus é o Cristo por causa desta palavra, né? É um mistério aí embaixo dessa figueira que eu também não sei direito. Mas o que Natanael falou para Jesus é: Senhor, tu és mesmo Cristo, o Salvador do mundo. Jesus falou: você creu só porque eu te disse que você estava debaixo da figueira? Ele falou: porque você creu, você agora vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Semelhante à visão e a experiência que Jacó teve, né? Que tem aquela música: Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Então, qual era a briga de Jacó? Me dê minha bênção. Me dê a minha bênção. E depois disso, o nome dele foi mudado, a história dele foi mudada por causa daquela luta com aquele anjo. Abraão conversou com anjos também antes de Sodoma e Gomorra ser destruída. Anjos entraram na casa de Ló, fisicamente, entraram na cidade de Sodoma e Gomorra, onde Ló morava ali naquela região, e conversaram com Ló, comeram com ele, se alimentaram como se fosse gente. Estão entendendo? O livro de Hebreus fala que vocês devem ser hospitaleiros, porque por causa disso muitos agregaram em suas casas os anjos. Então anjos podem se manifestar como seres humanos, assim, pessoas normais. Pode sim, fisicamente pode. Você pode conversar com anjo? Pode também. Mas a sua oração, quando você entra em seu quarto secreto, você não fica: anjo, faça aí, anjo, me dê isso, anjo. Por quê? Porque nós sabemos que quem é onisciente, onipresente
presciente, todo-poderoso é Deus. Então, os anjos não têm a capacidade de ouvir todas as pessoas em todos os lugares do mundo, ao mesmo tempo e atendê-las a todos. Amém? Como é que a gente sabe disso? Daniel estava orando em 21 dias de jejum, clamando pela libertação do povo de Israel, que estava há 70 anos no cativeiro da Babilônia. E enquanto ele estava desfalecendo, triste, angustiado, clamando, apareceu um anjo no 21º dia e falou: homem muito amado, e etc. Começou a revelar para ele, falando que ia dar algumas revelações, ensinar ele algumas coisas. Sabe o que aconteceu ali? O anjo falou assim, ó: desde o primeiro dia que você começar a orar, eu fui enviado. Só que houve uma batalha e eu fui impedido de chegar aqui no primeiro dia. Entendeu? Mas esse anjo foi enviado para Daniel. E se tivesse 50 Daniel, esse anjo ia demorar quanto dia para chegar lá? Tá entendendo? Tá entendendo? Então, assim, os anjos são agentes que estão a serviço do reino de Deus e co-servos, ou seja, servos igualmente a nós, só que eles são seres de outra espécie, com capacidades e funções diferentes. Então, quando a gente fala de anjos, ele está falando de uma gama de seres espirituais que não são seres humanos, porque tem querubim, serafim, tem arcanjo, tem 4 seres viventes também, tem 24 anciões, tem um monte de ser espiritual que a Bíblia cita, que a gente sabe um pouco, mas são seres espirituais. Então, como é que a gente conhece mesmo, para eu ver, eu preciso abrir meu entendimento espiritual. Quando Eliseu estava com aquele servo dele chamado Geazi, aquele discípulo, havia um exército vindo contra Israel. Aí Eliseu estava já preparado para ir para a guerra. Aí o Geazi olhou assim: a gente vai morrer, só tem eu e o senhor aqui, para ganhar contra esse exército todinho. Aí ele falou: mas mais fortes e mais numerosos são os que estão conosco. Aí ele falou: mas só tem você aqui. Como assim? Aí ele falou: Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele para ver. Quando ele viu uma multidão, um exército de anjos. Então você vê um anjo matando 185 mil pessoas no Antigo Testamento. Um só anjo. Você vê um só anjo prendendo Satanás. Um anjo que tinha a chave da Bíblia foi lá e prendeu Satanás em cadeias por 1000 anos. Um anjo só. Então, assim, há muitos anjos, principalmente no livro de Apocalipse, toda a história da Bíblia. E no Novo Testamento há mais visões e conversas com anjos do que no Antigo. Qual é o perigo disso? A nossa oração ser com anjos. Paulo falou sobre isso. Abra em Gálatas no capítulo 1, só para a gente. Eliseu, Gálatas capítulo 1, só para a gente ver a seriedade desse negócio. Gálatas depois de 2 Coríntios, antes de Efésios, aqui antes de Efésios. Gálatas 1, do versículo 6, fala assim. Gálatas 1:6 fala assim: maravilho-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja considerado maldito. Assim como eu já disse a vocês, agora de novo também eu digo, eu estou repetindo mais uma vez: se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que vocês já receberam, seja ele
amaldiçoado ou maldito. Ou seja, Paulo ensina, e João também na sua primeira carta, a como não ser enganado por espíritos. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no finalzinho, Paulo fala assim, Paulo fala, estava falando sobre os falsos apóstolos, sobre falsidade, sobre homens que estavam deturpando o evangelho para ganhar dinheiro na igreja de Corinto, como acontece hoje muito. A igreja do Brasil. Não fale isso da nossa. Como acontece comumente no mundo todo, né? Desde sempre, né? As pessoas querem ganhar dinheiro, então usam tudo para ganhar dinheiro, inclusive a palavra de Deus. E nesse momento Paulo falou, eu não admiro que esses homens sejam tão bons ou tão falsos apóstolos que ganhem, né, até a estima da igreja de Corinto. Aí ele falou, por quê? Porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, se os anjos de luz, que são considerados também espíritos bons e etc., eles se transfiguram para enganar a gente, a comunicação com o anjo, a oração com o anjo é perigosa. Eu não estou falando para a gente não se comunicar com o anjo, estou falando que a nossa oração não parte de uma relação com os anjos. Deus pode enviar anjos para propósito você se comunicar com ele, ele passar uma mensagem, mas toda mensagem, seja de homem, seja de apóstolo, seja de mestre, seja de pastor, seja de anjo, elas têm que estar de acordo com aquilo que Deus ensina. Estão entendendo? Então Paulo falou, se alguém, qualquer pessoa, inclusive um anjo, aparecer para vocês e trazer uma mensagem diferente daquilo que eu estou anunciando a vocês, seja ele considerado maldito. Saiba que isso aí é do campo, tenha certeza. Não é a primeira vez que Paulo fala isso. Em Colossenses, Paulo fala sobre culto aos anjos. Depois, em 2 Tessalonicenses, Paulo fala quase a mesma coisa aqui. Ainda que um anjo, que um espírito vem. Em Tessalonicenses, Paulo fala, nos últimos dias, muitos se darão a ouvir enganos de espíritos. Espíritos enganadores ensinarão essas pessoas com uma falsa castidade, com uma falsa santidade, tornando o evangelho de Cristo inútil. E a capacidade de você fazer alguma coisa é poderosa. Está entendendo ou não? Então, é bom se relacionar com Deus, ter visão de anjo, falar até mesmo, se comunicar com anjo. É normal, é comum entre os cristãos. Sim, Pedro, quando estava na cadeia, um anjo não foi lá abrir e as portas se abriram sobrenaturalmente, ele saiu. Não foi um anjo que virou Pedro? O anjo não falou com Pedro, Pedro, sai, pega a tua capa e vem. Então, isso é uma comunicação com o anjo. Você vai ver, foi um anjo que revelou, revelou a Moisés a lei, o testamento. Quem estava falando com Moisés na sarça, segundo o livro de Hebreus, lá no segundo livro de Atos, no capítulo 7, foi um anjo. Foi um anjo que abriu o mar vermelho, diz. Foi um anjo que fez os sinais com Moisés. Deus falou, enviarei na sua frente um anjo. E aí Moisés falou, não quero o anjo, eu quero a tua presença gloriosa, a tua manifestação. Se for comigo, arranca meu nome, me mata, eu vou embora, eu vou fazer uma coisa, mas sem a tua presença eu não vou. Mas Deus estava falando, eu vou enviar um anjo. Quem revelou a visão de Apocalipse para João foi um anjo, mas quem apareceu também para João foi Jesus. Então é uma mistura de revelações onde ele via Jesus, mas tudo quem falava e comunicava a ele era um anjo. Então havia um anjo falando com Moisés para Moisés escrever as coisas. Ele escreveu 5 livros da Bíblia. Havia um anjo também que se relacionava com os profetas e dava sinais a eles. Então eu creio, como a Bíblia diz que os anjos acampam ao nosso redor, que eles nos protegem também, eu creio que a gente crê que a gente vê anjos que estão guerreando, anjos estão passando mensagem, como passou para Maria. Maria não conversou com o anjo, perguntando, como é que eu vou conceber se eu sou virgem? E o anjo falou, o Espírito Santo te cobrirá, e a sua sombra fará esse milagre, você terá um filho, um menino chamado Jesus. Não foi um anjo que apareceu em sonhos para José, falando, não se separe da sua mulher, não dê carta de desquite, porque o que ela tem gerado é do Espírito Santo. Porque ele estava achando que ela poderia estar enganando ele, ter traído ele. Como ele não estava na dúvida, ele falou, vou dar a carta de desquite, vou partir para outra, porque não confio mais, né? Não sei, ele ficou naquele meio termo. O anjo, em revelação, veio falar com ele.
Foi o anjo que emudeceu o pai de João Batista, Zacarias. Estão entendendo? Foi o anjo que ia matar Balaão. Foi ou não foi? Que a mula viu e profetizou em voz humana. Então a Bíblia é toda cheia de revelações com anjos. E não tem problema você se comunicar com anjos. Agora a mensagem que esse anjo está falando tem que ser julgada pela palavra de Deus, né? Você tem que entender, Paulo está falando, tem um evangelho já estabelecido, tem um fundamento. Se mudar esse fundamento, então você vai ver doutrinas como a doutrina dos espíritos, que é o espiritismo kardecista, é uma revelação de espíritos. E todas essas revelações, eles pegam a Bíblia como parte da sua revelação e começam a deturpar. E Paulo estava falando, está acontecendo aqui no meio de vocês isso, né? Culto a anjos, etc. No meio das igrejas, lá onde Paulo instituía, ele estava vendo a influência de anjos deturpando a doutrina, espíritos que se apareciam, que ensinavam coisas melhores, mais reveladoras, de uma capacidade maior, porque tem que ter o novo, está sempre, essa busca pelo novo também faz as pessoas se corromperem. O que pode salvar a nossa vida é vigiar e orar, estar sempre meditando na palavra e entendendo que a nossa relação com Deus parte de um princípio sobrenatural, que é nos tornar como Jesus. Jesus não foi enganado por Satanás quando ele estava 40 dias em oração e jejum no deserto, porque ele era capacitado para isso, ele se preparou para isso, ele era cheio do Espírito Santo. Se a gente não for cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra de Deus, cheio da intimidade, da humildade, do coração limpo, não querendo se apresentar a homens, não querendo honra de homens, não deixando as nossas necessidades naturais tomar o lugar das necessidades espirituais, aí então a gente consegue manter uma vida sem engano. Então, por exemplo, eu estava lá no Rio de Janeiro a trabalho, né, essa semana. E minha mãe, ela não sabe andar muito, né? Não sabe andar na cidade do Rio de Janeiro, que ela não conhece. E ela tem um pouco de dificuldade assim, de se locomover. Aí ela encontrou um senhor, estava fazendo uma pergunta sobre, que ela queria ir para a estação de metrô. Esse senhor ela falou, esse senhor tinha uns 82 anos, ele é professor de história. Ele disse que esse homem falou uma hora esse homem falou. Só para pedir onde era o metrô. O cara ficou uma hora falando de Deus, da Bíblia e tudo lá para ela. E ela ouvindo lá, ela só balançava a cabeça querendo ir embora, porque ela estava apressada, que Rio de Janeiro de noite, né? Já era 5 horas. Ela não sabia andar de metrô, morrendo de medo, né? Querendo chegar lá. Só que tá lá já vai ver, né? Só que tá no Rio já dá medo, porque a criminalidade lá, o roubo, o assalto é pesado. E uma senhora, né, é alvo, né, mulher, senhoras, né, são alvos maiores para os caras que não tem a mesma força, habilidade, né, às vezes é mais devagar, né, porque a mãe é meio devagar, porque é baixinha, aí fica lá. Aí foi engraçado, que ela falou tanta coisa que esse homem falou para ela, mas eu falei, meu Deus, e o pior é que ela estava acreditando nesse cara, entendeu? Ela acreditou, quando ela falou que Gênesis 2 não foi Deus que escreveu. Aí eu vi um monte de coisa assim que eu falei, rapaz, de onde esse cara fala? Ele falou que o fruto que Eva comeu, na verdade, era... Não era maçã não. Era a relação sexual entre Adão e Eva que eles fizeram. E como é que Deus fez o homem para se relacionar e multiplicar, e agora está condenando o homem? Eu falei, então quer dizer que a árvore da vida é Jesus, eu tenho que transar com Jesus, né? Que maluquice é essa? Que Eva comeu o fruto sozinha e Adão tomou o fruto que comeu. Não tem nada a ver ali. É o fruto. Dizer que é uma maçã, nem sabe que deu fruto. Era um pouco, né? Era uma maçã dele. Era um pouco, não era um pouco. Porque tinha que tomar e beber, né? Tomar e comer, né? Ele tomou e comeu. É bom. Mas é sério. Aí eu fiquei entendendo, às vezes são doutrinas de homem, né? Mas chegou um nível que ela falou tanta coisa, eu falei, rapaz, isso não é doutrina de homem não. Como é que um homem pensa uma desgraça dessa? É doutrina de demônio isso aí, não é possível não. Esse cara deve ter alguma influência demoníaca, porque era tanta mentira. E depois tive que gastar mais de 1 hora para falar tudo o contrário, para reverter e mostrar para ela por A mais B que não tinha nada a ver com aquilo. Jesus pregava Gênesis 2, Gênesis 2:24, Jesus pregou em Mateus 19. Ainda bem que eu sabia, né? Porque senão, lá vai eu, rapaz, será que não é verdade?
Mas adianta, porque as pessoas, a gente quando está preparado em oração e leitura da palavra, fica mais fácil encontrar a verdade de Cristo, encontrar equilíbrio e paz, né? Porque as pessoas começam a ler a Bíblia e começam a descrer da Bíblia, né? E começam a orar e ter uma vida com Deus e começam a descrer de Deus. Por quê? Porque as suas orações não estão sendo atendidas, as suas expectativas não estão sendo atendidas. Mas orar não tem a ver com Deus. Deus não muda em oração. Deus nunca mudou e nunca vai mudar. O que está escrito em Tiago, capítulo 1. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda porque você orou. É você que muda as coisas, o ambiente espiritual. É você que conquista pela oração da fé. Estão entendendo? O que fala lá na Bíblia é que se a oração da fé for feita, um enfermo será curado. Estão entendendo? Não é se eu pedir a Deus. Jesus não falou assim, vão lá e orem para que Deus cure os enfermos. Ele falou, não, vão lá e põem as mãos e curem os enfermos. Então tem coisas que a gente está orando para Deus fazer, que Deus mandou você fazer. Aí você bota, só que Deus já botou para você fazer isso. Vocês estão entendendo? Então eu não posso orar sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra. Um grande equívoco da gente é a gente manter uma vida. Tem gente que ora muito, mas lê muito pouco a Bíblia, né? Ele pensa muito pouco sobre as Escrituras e ele não cresce em revelação daquilo. Ele está pregando a mesma coisa de ano passado e continua pregando. Ele não mudou a revelação, não cresceu em entendimento. Ele continua lendo Amós e ele não sabe nem onde está Amós. Eu estou falando de apóstolo, de pastor, que eu já vi na minha frente. Não saber onde está livros da Bíblia. Eu estou falando de 1 Pedro, de livros simples, assim que eu falo. Esse cara é apóstolo, esse cara é pastor. E é mesmo, eu creio que é homem de Deus, eu estou falando, mas se a gente não tem uma vida equilibrada entre oração, jejum, palavra de Deus e obediência, é claro que nossas orações não vão fluir, porque a oração não é pedir, a oração é se comunicar com Deus para ser como Ele, estar entrelaçado em Deus numa intimidade fundamental. Uma coisa que desanima muita gente é que a gente ora e a gente não tem a resposta imediata de Deus. Talvez eu creio que essa é a maior dificuldade, porque a gente está acostumado em falar com Celinha e Celinha me falar. Eu falo com Milena, se ela não me falar eu fico ofendido. Se ela não me responder, se eu der bom dia, a pessoa não responder, eu acho que ela está, né? Ou não está bem, ou não gosta de mim, né? Aí a gente fica pensando, né? Então se Deus não me responde, eu acho que Ele não me ama. Eu creio que essa é a maior angústia dos cristãos e o maior desequilíbrio em não ter uma vida de oração. Eficaz. Só que aí a gente vai entrar em que tipo de oração a gente está fazendo. Porque, como é que Deus fala? Porque a oração é a mão de duas vias. Você se comunica com alguém se comunica com você, é um relacionamento, né? Você não vai falar com uma pessoa que nunca fala com você. Se o Deus que você tem nunca se comunica com você, né? Que relação é essa? O que eu vou aprender com Ele? Você está entendendo? Então, a gente tem que aprender como é que Deus fala comigo. Deus não fala comigo como eu falo com vocês. Certo? Deus pode falar? Pode falar. Eu estou falando de voz audível. Deus fala em voz audível? Fala. Na Bíblia tem citações que Deus estava falando em voz audível? Tem. Mas você vai perceber que na Bíblia tem muitas passagens que não eram voz audível e que os homens de Deus não falavam ouvindo a Deus. Eles falavam inspirados por Deus, porque a própria palavra que eles falaram condenaram ele mesmo. Ou seja, como profeta, quem já teve experiência de falar como profeta em profecia, você não sabe o que você está falando. Deus não passou para você, deu um motivo, o que você está falando. Você fala tudo na fé. Você não conhece a pessoa, você não sabe o que ela está pensando, você não sabe que você está falando tudo errado. Ou você crê que Deus está falando com você no seu espírito e você está entendendo, ou você não vai falar e a pessoa não vai ouvir a Deus, porque uma das formas de comunicação com Deus é pelos homens. Está entendendo? Então, só que essa não é a forma que nós devemos ter de oração. Essa é uma mensagem de Deus que Ele passa porque a gente não está discernindo muito bem, ou por outros propósitos a gente não está se relacionando muito bem. Porque qual é o objetivo de Deus da nova aliança? Nunca mais falarás para o seu irmão
vem e conhece a Deus. Essa é a nova aliança. A nova aliança é Deus está em mim e eu estou em Deus. Logo, se eu estou em Deus e Deus está em mim, por que eu vou perguntar algo de fora ou vou ouvir uma voz externa? Como é que você fala com você mesmo? Salinha, você deve fazer isso. Milena, não faça isso. Você não fala assim com você, é uma velocidade, uma rapidez. Você já sabe, já se conhece, já sabe onde está a sua dor. Você já tem sua história na sua mente armazenada. É uma velocidade absurda que você se comunica com você mesmo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas você não fica falando, vou ali cozinhar. Vamos, Milena, vai fazer isso. Não, Milena, vai tomar banho. Ó, lembre de você pegar a toalha. Não, você não, né? A gente não fala isso, ó, vai trabalhar. Lembre de você, Samir, vai trabalhar. É 8 horas. Eu não fico assim, né? Você não conversa com você assim mesmo. Como você é um com Deus, você não pode querer conversar assim. Essa não é a melhor forma de ter uma comunhão, uma relação. Imagine se eu for falar para o meu dedo, se mexa. Já mexi um monte de vezes, não falei nada para ele. Entendeu? Então, como é que você se comunica com o seu corpo? Você fala com o seu corpo para bata coração? Você fala, coração bate. Se você não bater, você vai morrer. Você está entendendo? Então eu não posso falar, Deus, fale comigo, senão eu vou morrer assim. Você está entendendo? Por quê? Porque o Espírito de Deus está em mim e Ele se comunica comigo numa intensidade e numa dimensão espiritual. Aí é o problema, é que a maioria das pessoas cristãs, elas não compreendem como desenvolver a habilidade espiritual de ouvir a voz de Deus, de discernir no Espírito os sentimentos, o que Deus quer que eu faça. Vocês estão entendendo? O objetivo de Deus é, como Ele nos tornou um em Cristo Jesus, como Cristo é o elo de ligação, agora vocês têm a mente de Cristo. Vocês estão entendendo? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1. Volta mais um livro. Não, aí mesmo. Era só voltar um pouquinho o livro, irmão. 1 Coríntios capítulo 1. É capítulo 2, desculpa. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler o versículo 7, 9 e 10. Em diante. 1 Coríntios capítulo 2. A briga está pesada aí. É depois de Romanos. Aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, 8. Aí a gente pula. Não, vamos do 7 em diante, ó. Mas falamos sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo entendeu, porque se conhecessem, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. A sua cria. Continuar. Fala sobre o que agora?
dos dois anos, vou levar também, tá? Toda hora com meus amigos. É velho. E é ruim, pô. Não é bom, tá? Meu filho, deixa ali. Deixa. É colher, velho. Eu não filei. Não tem colher não, aqui não. Ai, nem uma bebida. Nesse negócio de talher ali, pô. Tem não. Só tem uma colher lá. Você vai Dentro daquela bandeirinha. Laranja? Ih, já vai começar. Estou de laranja. Ô, irmã, eu fui para ensinar para eu carne cheia de coco. Aí meu irmão desce, ele vai pegar nessa hora das primeiras frustradas. É muito difícil. Fazer doce de coco. E aí? Vamos nessa? Vamos falar sobre a oração do Espírito. Amém? Então a gente estava falando sobre a oração e o discernimento espiritual. Muitas pessoas, elas desfalecem na fé, né? Porque elas não veem as suas orações sendo respondidas, suas expectativas, mas elas não compreenderam que fé e esperança e paciência, elas devem estar junto também com a nossa atividade de oração. Ou seja, oração não respondida hoje não quer dizer que não vai ser amanhã. Nem a oração que não foi respondida em 10, 20 anos não quer dizer que não vai ser respondida. A gente tem um exemplo, por exemplo. A gente tem um exemplo de Isaac. Isaac orou 20 anos constantemente para que a sua mulher pudesse engravidar, né? 20 anos orando. Só que já é uma promessa, já havia uma promessa de toda a família de Abraão ser uma multidão, né? Na verdade. E as mulheres tinham problema de esterilidade. Tá vendo? Então o obstáculo, a dificuldade, a guerra que você passa e o tempo, né, de que você está orando não quer dizer que Deus não ouviu, que Deus não vai dizer, né? Se você crê que Deus lhe ouviu e Ele vai responder, você permanece orando, mas não para Deus ouvir, mas para declarar para você mesmo e para Deus que você não desistiu da promessa, que você está ainda lutando no reino espiritual, porque no livro de Efésios, no capítulo 1, fala que todas as bênçãos espirituais foram nos dadas nas regiões celestiais. Então tudo que eu tenho, eu já recebi de Deus. Todas as minhas necessidades, Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Então eu não oro somente para obter coisas. É claro que o meu perseverar em pedir, eu vou ter. Você não precisa andar em comunhão profunda com Deus para receber bênção, receber cura, libertações. Não, ele está falando de uma comunhão para você parecer com Jesus e acessar lugares das regiões espirituais onde tem bênçãos ali estabelecidas para você, para sua família, para quem estiver de perto de você. Que você agora é agente de cura, você é agente de resposta. Então pessoas que antes não tinham resposta, não tinham direção, quando se encontrarem com você, elas vão ter, elas podem não ouvir, mas elas vão ter a resposta de Deus, porque nós seremos agentes de Deus, testemunhas. Quem vê a mim, vê meu Pai. Quem me ouve, ouve primeiro o que eu ouvi de meu Pai, porque a minha doutrina não é minha. E quando eu faço algo, eu vi primeiro meu Pai fazer. Jesus viu o Pai fazer no Espírito. Ele percebeu que o Pai ia fazer, que o Pai ia ressuscitar uma pessoa, que o Pai ia curar uma pessoa, que ele tinha que ir para aquela aldeia. Paulo falou: eu estou ligado ao meu espírito, e o meu espírito está me dizendo para que eu vá para Jerusalém. Para que eu vá para Jerusalém. E em Jerusalém ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia ser perseguido, e que ele de lá ele iria sofrer nas mãos dos gentios, dos romanos. Ele ia ser degolado, inclusive. E ele faz aquela declaração: nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que se cumpra o chamado e o propósito de Deus. E a igreja toda chorando, abraçando ele, falando: não vai. Ele falou: vocês estão causando angústia em mim, mas eu sei, meu espírito está ligado ao Espírito de Deus, eu sei para onde eu vou. Jesus também fala a Bíblia que nos últimos dias dele, ele estava
deu-se no coração de Jesus uma intensidade de descer a Jerusalém, porque ele falava: não pode um profeta morrer fora de Jerusalém, porque o lugar de morrer profeta é Jerusalém. Ele sabia que os assassinos de profeta eram lá, ele sabia onde ele ia morrer, porque o Espírito conduzia ele a isso. Então você vai perceber Paulo falando sobre isso várias vezes na sua carta, que no coração ele percebia, que no Espírito ele percebia algo. Então é uma certa intuição, porque você está interligado à mente de Deus. Aí você fala: pô, bem que Deus me falou isso, eu achei que era coisa da minha cabeça, bem que eu pensei isso e aconteceu. Você está entendendo? Então às vezes vem por sonho, vem por revelação, às vezes vem por visão, às vezes vem por anjo. Tem várias formas de Deus se comunicar com os homens. Deus fala pelos profetas, Deus fala por Jesus, fala pela Bíblia, mas a gente sabe que o lugar principal é os adoradores adorarão ele em espírito e em verdade. Meu Pai é Espírito, eu sou um com ele, então nós somos o mesmo Espírito, porque somos templos do Espírito Santo. Aquele que se une com o Espírito de Deus é um com ele, então eu não posso ficar querendo ouvir ele fora de mim, porque agora eu sou um com ele. Então meu Espírito está interligado com o Espírito de Deus, e eu preciso desenvolver um ouvido espiritual, um coração de Deus dentro do meu espírito. E a oração, a perseverança, o conhecimento da palavra, tudo isso vai promover um relacionamento com Deus, e não somente um momento que você vai falar. Até porque eu já fiz votos com Deus de orar 4 horas num dia, e eu orei 4 horas no dia, terminei e falei assim: meu pai tem orações de 5 minutos que são muito melhores do que essa oração de 4 horas que eu fiz, porque foi uma oração com um compromisso assim, completamente, sabe, uma oração que você não flui. Tinha vezes que eu passava 1h30 só para começar a orar, porque eu não conseguia orar, era pensando um monte de coisa, a mente um turbilhão. Às vezes você está magoado com alguém, você ouviu uma coisa que você achou, aconteceu alguma coisa. Se você não preparar o seu coração para estar em comunhão com Deus, você não vai conseguir. Foi isso que Jesus falou: quando vocês orarem, vocês vão orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, porque o reino só vai ser estabelecido se o nome dele for santificado. Santificar é apresentar a Deus a oferta, certo? Então depois o reino se estabelece junto com a vontade de Deus do céu e na terra. Então é uma ligação entre o céu e a terra, é a chuva refrigerando a terra seca. Está entendendo? Depois desses princípios tem as questões físicas, que é alimento, a proteção, né? Jesus fala, né? Para a gente não ser livrado de toda tentação, vencer essas provações, para que a glória de Deus seja manifesta. Quando ele termina isso, ele fala: se vocês não perdoarem os vossos, porque dentro da oração também é perdoar nossas ofensas, como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Então não existe perdão sem liberação de perdão. Eu só posso dar um perdão se eu receber um perdão maior. Como eu recebi um perdão maior de Deus, eu não tenho mais nenhum tipo de desculpa para não dar perdão a ninguém. Então eu tenho perdão à vontade para dar para ser humano, porque eu recebi um perdão extremamente maior de Deus. E Jesus falou assim: ó, se não perdoarem os pecados dos vossos irmãos, Deus também não perdoará. E quem é você em relação a Deus sem perdão? Se você não é perdoado, você não tem paz com Deus. Você está entendendo? Você é inimigo dele, porque quem ele não perdoou. Então, se eu não tenho perdão, como Jesus falou, a blasfêmia contra o Espírito Santo é incapaz de Deus perdoar isso. O Espírito Santo não perdoa. Vocês podem até fazer algo contra mim, falar algo do Filho do Homem, agora, se você blasfemar contra o Espírito, não obtém perdão. Então, tem coisas que não tem perdão. Quem rejeita se perdoar não tem perdão. Quem rejeita a ação do Espírito Santo com consciência de que é o poder do Espírito Santo e chamar aquilo de outra coisa, seja Satanás, como eles fizeram. Você expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. E eles sabiam que era o Espírito de Deus, e nenhum satanista fazia aquilo, e etc. Então chamar Jesus de satanista, de endemoniado, várias vezes Jesus está falando: vocês têm certeza? Vocês conhecem as Escrituras, vocês sabem que o Cristo iria fazer isso que eu estou fazendo. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, eles sabiam que era o ano da revelação do Cristo, mas porque o Cristo se apresentou de uma forma que eles não queriam, como um nazareno, filho do Zé, carpinteiro, foram pegos. Então, a gente pode ser pego de surpresa assim, porque o tempo
E a apresentação de Deus sobre algo que você está orando pode ser aquilo que você não esteja acostumado a querer. Por exemplo, você está orando para ser santo, aí vem tentação, aí você reclama com Deus. Você está orando para você amar, aí vem um monte de gente lhe ferir, vem um monte de inimigo seu, um monte de gente perseguindo e falando mal, e você acha ruim, você fica angustiado, você fica triste com as pessoas. Mas você não estava orando para amar, e Deus colocou a oportunidade de você amar. Você está entendendo? Então você ora, mas não entende que a resposta é de Deus e acaba achando que Deus não. Você está esperando. Não, eu estou esperando que um anjo venha, toque no meu coração, ou que Deus apareça para mim e troque meu coração para um outro. Mas Deus está falando que não fosse aqui com fogo com Jesus, não. Me dê paciência. Aí a briga, o menino para, a briga dela aí, você não pediu paciência, você pediu para ser parecido comigo. Jesus foi espancado, Jesus foi morto, foi perseguido, falaram mal dele, chamaram de endemoniado. Você não quer ser parecido com ele, você tem que passar porque ele passou e responder na medida que ele. Isso é uma comunhão com Deus, porque a minha comunhão com Deus vai ser demonstrada se eu estou entendendo, né? Às vezes você tem a capacidade de fazer, mas não faz por causa da sua ignorância. Eu estou falando de ignorância de pessoas que respondem de forma grossa. Eu estou falando de ignorância de conhecer as respostas de Deus, como funciona, né? Então, se eu estou orando para amar, eu sei que eu vou ter dificuldade na minha vida de relacionamento, onde eu vou ter que provar que eu amo minha esposa. Eu tenho que provar que eu amo meu irmão. Por quê? Porque eles vão fazer coisas que eu odeio, eles vão falar ou pensar, e eles não vão corresponder às minhas expectativas, e eu preciso tolerar em amor, permanecer orando, perdoando eles e convivendo sem ficar batendo, sabe? Então isso é amor. Jesus nos mostrou como deveria. Então, se Bolsonaro fizer besteira ou qualquer presidente, Jesus fez o que diante de Pilatos? Jesus fez o que diante de Herodes? Eu tenho um exemplo para seguir. Se eu for condenado como malfeitor, como um merecedor de ser crucificado, de ir para a cadeira elétrica, de ser degolado, de ir para a prisão, como é que eu devo corresponder isso? Jesus, essa relação de oração que vai determinar. O vigiar e orar está relacionado a isso. Então, por que o Espírito está pronto? O Espírito sempre está pronto para orar. E a carne é fraca para quê? Para orar. É isso que Jesus falou. Porque, na verdade, a carne de Pedro, no sentido de Gálatas, capítulo 5, que as obras da carne estavam bem fortalecidas. Por que a carne é fraca? Ela é fraca para orar, ali no contexto que Jesus falou. E o Espírito está pronto para orar. Ou seja, a sua carne nunca quer orar. Está entendendo? Sua carne não quer orar. Então, a sua falta de desejo de orar está na carne. A sua preguiça de orar, a sua descrença de orar está na carne. Orar, mesmo não querendo, é combater a carne, mortificá-la e declarar que o Senhor da sua vida é Deus. E que eu não posso pregar, eu não posso comer, eu não posso viver sem a capacidade de Deus. A oração é uma forma de você se humilhar diante de Deus em secreto, declarando que Ele é fonte de vida, Ele é fonte de sabedoria, sem Ele eu não sou nada. Quando você para de orar, você começa a falar e comunicar com o mundo o contrário. Eu posso, eu tenho, eu consigo sem Deus. E depois você vai ver que rapidinho tu vai cair, rapidinho você vai voltar a pecar, como rapidinho você vai ofender o irmão, rapidinho você vai ser grosseiro, rapidinho você vai querer a mulher ou o marido dos outros, rapidinho você vai querer as coisas dos outros, você vai achar injusto Deus, você vai começar a entrar em uma hipocrisia, em uma mentalidade perversa, porque deixou de se relacionar com Deus. Está entendendo? Então a relação com Deus é você ter impactos com Deus, né? Se relacionar com Ele é você parecer com Ele, estar diante dEle. Está entendendo? E aí, alguém tem alguma coisa para falar? Eu queria falar sobre orar em línguas para terminar. Não? Vamos para 1 Coríntios capítulo 14 para a gente falar sobre oração espiritual. 1 Coríntios 14. Isso aqui não está lá na Bíblia não, né? Ou no estudo. Eu até citei, eu acho. Só a passagem, mas não expliquei sobre isso não. Deixa eu ver aqui.
Vamos ler do versículo 1 até o 5. Depois a gente pula. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, apenas a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. E eu quero que todos vós falem língua estranha, mas muito mais que vocês profetizem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora vocês vão pular o versículo 12. Fala assim, ó. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procure abundar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Fala assim: quem ora em língua estranha, o espírito ora bem. Aí ele vai dizer: mas o meu entendimento fique frutífero. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Amém? Então, vamos falar sobre oração em línguas. Quando nós falamos sobre orar em espírito, cantar em espírito, como Paulo está falando aqui, biblicamente eu só entendo isso como oração em línguas, certo? Então, toda vez que falar orem no espírito, as pessoas às vezes na igreja têm a cultura de falar orem no espírito, irmão, fiquem em espírito. Na verdade é ficar em silêncio, mas meditando, orando ali, né? Na mente. Mas a oração em espírito na Bíblia é oração em línguas. Ele fala: quem ora em línguas, ora bem e ora no espírito. Lá em Romanos, o mesmo Paulo que escreveu isso, que o espírito ora bem, quem ora em línguas ora bem, fala que ninguém sabe orar como convém. Ou seja, ninguém ora bem. Mas o Espírito Santo intercede em nossas fraquezas, com gemidos indescritíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Foi isso que Paulo escreveu. Agora Paulo está falando que quem ora em línguas ora bem. Então aquela pessoa que ele está falando lá que não ora bem, não é quem não ora no Espírito. Ele não está falando de pessoas que oram em línguas, ele está falando de pessoas que oram com a capacidade humana de orar. Amém? Você pode, e também não é errado orar. Ele está falando só que quem ora na capacidade humana, ele está extremamente limitado e não vai conseguir orar bem. Ou seja, ele não vai conseguir entender o que Deus está pensando sobre aquele assunto, não vai saber o quanto nem como deve orar. Ele vai orar porque ele sabe das necessidades gerais, talvez ele leia a Bíblia, ele sabe, né, coisas a respeito de Deus, do mundo espiritual, assim, como funciona, que oração é importante, que oração move montanhas, que a oração lá em Apocalipse fala que enche combustível das harpas, dos cânticos dos anjos, que a oração também enche cálices que vão ser relançados sobre a terra de justiça e de ira. Então a oração que a oração sobe como um incenso suave e agradável a Deus. Tem várias coisas que você pode ler a Bíblia e saber, né? Ver as orações de Daniel, as orações de Neemias, de Esdras, foram orações de arrependimento, de avivamento, de perdão, de quebra de maldição. Você pode orar como eles, orar biblicamente, orar lendo Salmos, Salmos 91, que é uma oração de confiança, de guerra, de completa, né, entrega à força de Deus, né, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente. São orações poderosas, são orações poderosas. Mas quem ora bem mesmo, quem consegue entrar no ambiente espiritual, na dimensão de Deus, é quem ora em línguas. Amém? É pelo menos pelo que Paulo ensina aqui. Quem ora bem é quem ora em línguas. Ele falou: vou orar no meu entendimento, mas
vou orar no Espírito primeiro, depois eu vou orar no entendimento. Ou seja, a oração que é Pai, obrigado, faça isso, deve ser um resultado do que você orou antes no Espírito. Amém? Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Paulo falou, quem ora em línguas ora bem. Ele falou, gostaria que todos orassem em línguas. Ele falou que a oração é uma oração em mistérios, onde o homem se comunica com Deus e edifica somente a si. Está entendendo? A oração no Espírito é para você edificar a si mesmo. É uma oração mais poderosa do que uma oração com entendimento. Mas se você orar no Espírito, entender e discernir o que Deus quer que você ore, e você orar normal, em português, no nosso caso, você vai orar bem também, porque a sua oração foi precedida de uma preparação, de uma revelação. Está entendendo? Mas se eu chegasse sem me preparar, sem acessar a palavra de Deus, sem acessar o Espírito de Deus, e começar a orar de qualquer jeito, porque já estou automático aquele negócio, vou ajoelhar, ou vou ficar orando daquele jeito, não vou ser orações de repetições vãs, não vai produzir o efeito, eu não vou crescer em entendimento. Então a oração no Espírito, que é a oração em línguas, deve ser algo que toda igreja deve fazer, todos os dias, em qualquer momento. Paulo fala, orar sem cessar para a igreja de Tessalonicenses. Dá para você entrar em uma relação com Deus, onde mesmo você trabalhando, fazendo várias coisas, você está em relação profunda com Deus? Dá também. Mas Jesus falou que quando vocês orarem, fecha a porta do teu quarto e ora, como diz aquela música que o bispo sempre toca aqui, né? Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu... Então, lá Deus fala que vai revelar os seus mistérios. Quando você não faz isso, ou só faz isso naquela hora de dormir ou naquela hora de acordar, você está perdendo de experimentar uma relação com Deus mais íntima. Ou seja, a maior dificuldade que o cristão tem é de manter uma vida em oração em secreto e manter uma vida de conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Sua carne não quer e Satanás vai fazer de tudo para lhe ocupar, para você, de qualquer forma, em qualquer desculpa, ou coisas que são até mesmo boas, para você não ter essa vida de oração em secreto. Vai ser a coisa mais difícil que você possa manter. Eu estou falando de você chegar hoje e orar bastante, se quebrantar, chorar e tudo, e ter a sua vida abençoada por Deus. Eu estou falando de você manter isso constante a vida toda. Vai ser a coisa mais difícil que um cristão pode conseguir. Quem conseguir isso vai ter uma vida sobrenatural, porque é difícil você olhar para uma pessoa e falar, pô, eu consigo orar, manter uma vida de oração constante, eu oro X tempo, há muitos anos, né? Sempre estou orando ali na Bíblia X tempo, eu sempre estou fazendo. Não, as pessoas ficam, né? Normalmente oscilam muito, tem momentos que elas estão bem, tem momentos que nem oram, tem dia que nem peguei a Bíblia. Então é isso que dificulta a relação com Deus, porque sem o conhecimento da palavra e do poder de Deus, Jesus falou, vocês erram. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, nem experimentar do sobrenatural de Deus. E o sobrenatural vem pela essa relação espiritual. Você está entendendo? Então, coisas que dificultam as pessoas em desenvolver a vida espiritual é a ausência de oração em línguas. A maioria das pessoas, ou todas que são batizadas, eu estou falando a maioria ou todas, certo? Não estou afirmando que todas as pessoas que são batizadas no Espírito Santo têm línguas, mas muita gente acredita que todas as pessoas que são batizadas no Espírito Santo, o sinal é o dom de línguas estranhas para edificação própria. Apesar de Paulo falar em 1 Coríntios 12 que nem todos têm o dom de língua, nem todos têm o dom de curar, eles acreditam que os dons ali são dons para a edificação da igreja, para línguas serem interpretadas, e as línguas de mistério com Deus que edifica você próprio, essas todo cristão batizado com o Espírito Santo tem. E muita gente, eu tenho um amigo meu que ele é evangelista, ele é profeta, que se ele chegar aqui e orar por você, ele consegue acessar e consegue profetizar para a vida de, se tiver 10, ele profetiza para 10, se tiver 20, porque ele desenvolveu isso. Mas eu conheci ele na caminhada logo quando eu me converti, e ele disse que ficou anos e anos da vida dele sem orar língua estranha, porque ele tinha medo de blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele achava que era da cabeça dele. Estão entendendo? Ele tinha um dom de línguas e não desenvolvia. Ele sempre me conta, ele já me conta esse testemunho algumas vezes, eu sempre ligo para ele.
Então até quero trazer ele aqui para ensinar a gente sobre isso, sobre dom de profecia e evangelismo, para ele desenvolver, porque a gente percebe muita coisa no Espírito, mas acha que é da nossa cabeça, não é verdade? Tem muita coisa que você fala, pô, pensei nisso, mas fiquei com vergonha de falar, porque eu acho que podia ser coisa da minha cabeça. A gente deixa de fazer muitas coisas e de entender o mundo espiritual, porque a gente fica na dúvida, que a gente não sabe o que é a nossa mente, o que é a palavra de Satanás, o Espírito enganador, o Espírito de Deus nos comunicando, porque tudo isso a gente recebe no Espírito e acha que é coisa da nossa cabeça. Então, discernir isso a gente precisa desenvolver, e é pela repetição, e ele tem várias dinâmicas que ele ensina como as pessoas podem acessar no reino espiritual a palavra profética, discernir algo e passar para o meu irmão, tome cuidado com isso, meu irmão, faça isso. Está entendendo? Então às vezes você fala para o irmão, meu irmão, eu estou sentindo de Deus, e às vezes não é Deus, né? Você mesmo sabe que você já errou algumas vezes, aí você fica com aquele, rapaz, eu não vou fazer mais nenhuma vez porque eu não quero errar com Deus, né? Eu criei, né, um mecanismo de defesa para não errar com Deus, mas também não acerto, porque eu não estou me expondo a fazer. Está entendendo? Então Jesus combate isso. Ele fala, eu dei talentos a 3 pessoas. Talentos eu dei 5 a um, 10 a outro, né? E ele falou em um a outro. O que recebeu menos, ele guardou o talento, porque ele tinha na sua mente, ele falava assim: ele é Deus, ele é zeloso com aquilo que ele tem, né? Eu vou guardar para devolver a ele. E não produziu nada com aquilo. Então a gente às vezes guarda coisas, enterra coisas e dons na nossa vida, e a gente, como filho de Deus, a gente vai ouvir Deus. Deus vai falar com a gente o tempo inteiro, né? Porque o pai se relaciona com o filho. E vocês estão no ambiente de comunicação com Deus, né? A gente está em oração, a gente vem para a igreja, vamos louvar. Então todos esses momentos Deus está falando em nosso espírito, e a gente está achando que é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Então a gente precisa clamar a Deus, buscar a Deus, continuar discernindo. Então a oração tem que ser lugar secreto, lugar silencioso. Você tem que deixar tempo para você discernir a voz de Deus. Então não é só falar. Eu mesmo, tem horas que eu só falo e pronto, ensaio, já vou fazer outra coisa. Não dá tempo dele falar nada, porque eu não parei. Aí como é que você quer ouvir Deus, né? Porque o melhor da oração não é você falar, Deus já sabe tudo, né? Eu que quero ouvir a voz de Deus, entendeu? Não é eu falar, Deus já sabe tudo. Eu posso aqui falar, já falei 1000 vezes essa oração, mas o que eu quero, Deus sabe que eu quero mais dele. Vocês querem mais de Deus. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Vocês querem ser abençoados. Se tem alguém enfermo na sua família, você quer que seja curado. Se tem alguém que não recebeu salvação, Deus já sabe, ele já fez 1 milhão de vezes. Mas o que é que a gente quer ouvir? Eu quero ouvir o que Deus tem para mim hoje, o que é que Deus quer me ensinar, o que é que Deus tem para me orientar, onde é que eu devo andar. Deus quer dar instruções poderosas para a gente viver em glória hoje, sem errar, sem vacilar, sem sofrer por nossas atitudes. Então o que a gente precisa é discernir no Espírito isso. A oração em língua estranha precisa de ser desenvolvida. E eu acho até estranho, porque é fatal uma igreja pentecostal, mas tem poucas pessoas que oram em línguas estranhas, né? E muita gente aqui tem o dom de língua, já deveria estar, mas tem vergonha mesmo, porque acha que é da sua cabeça, ou porque ele acha que a oração em língua deve ser só no seu quarto, porque Paulo fala, né, para a igreja que eles deveriam só 2 ou 3 orar em línguas estranhas, para que houvesse e se tivesse um intérprete no meio da igreja, não deve se orar em línguas estranhas. Mas é claro que Paulo não tinha microfone na mão. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque era uma zoada da pega, todo mundo falando uma zoada, mas quem estava na frente tinha que passar uma mensagem, porque tem pessoas visitando que não são cristãos. É isso que ele está explicando. O culto não é para você se exibir, o culto é para Deus falar. Só que a oração em línguas, ele falou, ora você em línguas estranhas ali, em particular. Ou seja, não é para ficar gritando em línguas estranhas, como aquela igreja que ele estava fazendo. Era presepada pura, entendeu? E Paulo estava falando, tem que organizar o culto, tem que ter decência, organização. Então, um fala, o outro interpreta. Se vocês querem orar em língua estranha. Mas aqui tem microfone, então o bispo está pregando, ali está ministrando, você está aqui orando em língua estranha. Não precisa gritar, né? Se vier forte, você fala. Por quê? Porque ninguém vai conseguir falar mais do que o bispo ou quem está aqui na frente com o microfone. Não vai atrapalhar tanto. Se atrapalhar, você segura um pouquinho e fala mais baixo.
É só isso. Mas tem muita gente. Vou fazer a pergunta aqui. Quem num culto, normalmente, quando está ministrando, sente vontade de falar em línguas, mas não fala? Quem já sentiu isso? Já sentiu? Vontade de falar alguma coisa e não falou? Você também, irmã? Já? Tá, mas você já sentiu alguma vontade de... Já sentiu alguma coisa mexendo sua boca um pouquinho? Você também, irmã? Você também, irmã? Você também? Eu acho que tá na minha cabeça. Então, tá vendo? Por quê? Todo dom, Paulo falou, olha, crescer e abundar nos dons. Se eu cresço no dom, é porque além ele pode estar lá, eu posso estar enterrando ele. O que é que enterra o dom? A falta de fé. Então, eu não tenho dúvida que todos aqui têm. Por quê? Porque todos já tiveram essa experiência de... Quando é uma vez ou outra assim, eu tive isso na minha caminhada cristã no início, eu queria tanto falar línguas que eu falava e não era línguas. Mas eu sabia que não era. Eu falei uma vez, mas foi preservada pura e depois aí eu fiquei travado, né? Eu não posso fazer isso com Deus, porque era um desejo muito forte, mas eu não tinha o Espírito Santo, eu não tinha o dom. No dia que eu fui batizado nas águas, eu recebi batismo no Espírito. Mas não foi assim, falei em línguas estranhas, eu só falava ararará e irererê, só isso. E era muito... pode falar. Então, quando eu comecei... as baianas. Quando a primeira vez eu só falava ararará, irererê, ararará, irererê, e era muito forte, tipo, era como se eu não tivesse controle, batia a língua muito forte, né? Mas eu fiquei, só que a sua mente, Paulo fala, a mente fica infrutífera, porque a língua não está sendo dominada pela mente, o Espírito está dominando a língua, entendeu? Aí eu vi uns vídeos até no YouTube, o pessoal, parafernália toda na mente da pessoa, querendo mapear o cérebro quando fala português ou inglês, né? Lá acho que era nos Estados Unidos, mapeando o funcionamento do cérebro, falando o idioma da pessoa mesmo e o idioma em línguas. Botou um monte de crentes doidão lá, eles orando em línguas, e eles perceberam que a área que normalmente é ativada, que fica mudando a cor lá naquelas computadores dele, a área que é ativada do cérebro para falar a língua comum deles, que é o americano, o inglês, não ficava ativada quando ele falava em línguas. O que é que Paulo falou? Falou que é uma língua espiritual. O Espírito que fala, não é a mente. Está entendendo? Então a nossa mente natural não trabalha para falar em línguas. Está entendendo? Por quê? Porque é uma outra dimensão que move a sua boca. Então, todos vocês devem começar a desenvolver isso. Qual é o lugar mais fácil para desenvolver isso? Quando está ministrando unção, certo? Porque aí você recebe a unção e o seu espírito vai ser ativado para orar em línguas. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo falou para a gente crescer e abundar. Então eu comecei com arará e irerê. Hoje eu não tenho mais como dizer quais são as sílabas e as palavras que eu falo, porque é uma infinidade. É uma coisa assim absurda a variação. Eu não consigo. Tem gente que ora e você percebe as mesmas sílabas, mas no meu caso específico, eu não consigo mais falar aqui qual é a sílaba que eu mais repito, porque é uma infinidade, porque é uma linguagem de Deus. Você não imagine, o português foram as pessoas que criaram, né? Juntando sílabas para formar palavras que conceituam coisas. Mas e Deus? Imagine a linguagem de Deus, quantas palavras, quantas sílabas, você está entendendo? Quantas letras. Quanto ele conhece, ele define coisas extremamente superior, e você tem acesso a essa sabedoria, mas não está desenvolvendo, porque acha que é coisa da cabeça. Não, eu não vou mexer com isso não, que é coisa de minha cabeça, mas eu tenho a mente de Cristo. Então, a profecia é a mesma coisa. Quem profetiza pela fé, porque é difícil você conhecer uma pessoa que ouve a voz de Deus audivelmente e profetiza. A maioria percebe no Espírito. Ela entende no Espírito, é como se fosse um raio-x, assim, uma impressão. É aí que você começa a falar da vida da pessoa, né?
Aí você fala coisas que você mesmo não sabe, depois você fica querendo entender o que você está falando, e aí é coisa assim. Aí quando você olha muito para a pessoa e quer né, entender o que você está falando, você começa a não profetizar. Porque a profecia não tem nada a ver com o que você acha, tem a ver com o que você entendeu no espírito, numa dimensão que você não tem capacidade. Samuel chegou, Deus mandou, vai lá e consagra um rei. Ele entrou na casa de Jessé, tinha um monte de homem grande, forte, poderoso lá, os caras tudo soldado. Aí ele olhou para o mais bonito, mais forte, esse aqui é o rei de Israel. Ele já tinha consagrado Saul, que era um homem mais alto e bonito e tudo mais. Aí chegou lá, na casa de Jessé, nem o que deveria ser consagrado estava lá, estava cuidando das ovelhas lá, ninguém queria nada com esse menino, nem chamou para receber. Imagina, o profeta mais poderoso, o homem mais conhecedor, o juiz de todo Israel, entra na sua casa, tu não chama o teu filho. Imagina, eu ia chamar até os cachorros do vizinho. E você está entendendo? E a pessoa não chamou o próprio filho para receber um. Não é mesmo que seja um homem de Deus está ali, com a capacidade. Porque tem o profeta como Samuel é diferente. Samuel era assim, ó. Você perdeu um jumento, ele sabia onde estava. Não era para perguntar coisas importantes, não. Saul foi perguntar onde estava o jumento do meu pai. O cara sabia tudo. O homem falou, vai lá em Samuel que ele vai dizer tudo o que você quiser saber, ele fala e ninguém nunca erra. Então o nível profético desse cara não é um nível que aqui, por exemplo, aqui a gente tem isso, né? A gente profetiza aqui na igreja comumente, mas o nível que a gente profetiza é entendi no Espírito e falei. Já não, lá é qualquer coisa que você perguntar eu sei. Você está entendendo? É outro nível profético. E aquele cara chegou na casa e estava achando que era quem não era para ser consagrado a rei, ele estava querendo consagrar por causa da vista. Aí Deus falou com ele, Samuel, eu não vejo os homens como você vê a aparência, mas eu sondo o coração. Imagina, falou para o profeta que era o raio-x. O cara olhava para qualquer pessoa. É bonito, a história de Samuel. Tá vendo? Então, aí Paulo fala a mesma coisa. Quem sonda o coração de Deus é o Espírito Santo. Mas se ele está em você e você está nele, você tem acesso ao que ele sonda, o que ele conhece. Se você conhece e entende isso, você começa a ser um ser profético, como Jesus era. Aí perguntaram, por exemplo, a Jesus uma vez, como perguntava a Samuel, esse aí está doente por causa de quê? Foi o que ele fez? Como é que Jesus ia saber disso? Ou então ele chegou para a mulher em Samaria e falou, tu está no sexto marido, você já teve 5 que não eram seu, e agora que você tem não é seu também. Como é que ele sabia disso? Você está entendendo? Jesus expôs a ela uma vergonha. Jesus expôs porque a lei precisa vir para depois vir a graça. Jesus estava oferecendo água da vida e ela estava querendo água do poço de Jacó. Então Jesus estava ali trazendo uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, não sei. Acho que a palavra de sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, falando sobre coisas que ninguém sabia da vida dela. Então, eu já cheguei aqui na igreja, a gente pregando aqui, já falei coisa para a pessoa que depois eu fiquei encucado em casa. Rapaz, vai que eu errei, eu não sei de onde é que eu tirei isso. Não é? Você fala umas coisas que, rapaz, eu não sei não, vai que a irmã não gostou, o irmão não gostou. Você não sabe. Eu estava lá no Rio e eu fiquei a semana todinha querendo pregar no metrô e com vergonha. Mas uma agonia, eu chorava em casa de raiva, de culpa e uma vontade. Teve um dia que eu estava desesperado, já estava para sair do metrô, já chegou na minha estação. Sabe o que estava no meu coração? Você que está pensando em suicidar essa semana, não se suicide, porque Deus tem uma nova história para você. Rapaz, aquilo me agoniando, eu falei, mas no finalzinho eu morrendo de medo, vergonha, mas porque eu já estava passando mal. Eu estava passando mal mesmo. Eu estava passando mal para falar isso. Então eu comecei a me desesperar, né? Foi passando as estações, toda estação eu falava, vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. Quando chegou na última, já abri na porta, eu falei isso. Meu irmão falei assim, bom dia, levantar, mas morrendo de vergonha, porque eu lá sei quem é que quer suicidar, vai que ninguém quer suicidar, viu? Você fica naquela porque você não desenvolveu o espírito, a fé, a convicção. Esse é o maior problema da gente, porque a gente não vive uma vida de oração, né? A gente fica com medo de dizer a carne.
Fica com medo de errar. Mas algumas pessoas que se entregam na carne, já me entregaram aqui na carne. Mas acontece isso. acontece. Ninguém está nem acreditando. Aí você vai falar, eu falei língua na carne, mas depois eu recebi. Porque você tem que crescer. Às vezes você tem que errar para crescer, né? Não é para errar, mas. Agora, aí eu também uma hora que penso, não, eu não fiz. Se você foi, você veio hoje cobrar, eles não estão dando mais vendendo roupa. Aí eu falei assim, se eu sou suficiente. Mas. Aquela coisa do pai me disse, não, eu não estou nem mais vendendo, não vou nem cobrar hoje, não. Aí eu percebi que era. Mas é isso, às vezes. Na carne não tem problema, o que está fazendo. Aí sobre isso, por exemplo, tem profecias que levaram 600, 750 mil anos para se cumprir. Então, quando a pessoa percebe no espírito e ela não diz a data nem o dia, como ela falou hoje, tudo bem, aí, né? Tô falando assim, mas tem profecias que você vê na Bíblia e tem profetas que chegam para você para falar coisa que você não entende nada. Jesus falou várias coisas para os discípulos que eles só foram entender depois que ele ressuscitou, tá entendendo? E ainda assim, no final da vida, Jesus falou, tem coisas para falar para vocês que vocês não têm capacidade de ouvir agora, então vai ser revelado, mas Jesus já deixou, ele falou assim, ó, quando vocês virem, vocês vão lembrar o que eu disse, quando vocês passarem por isso, vocês vão lembrar. Então tem coisas que a gente fala profeticamente, né? Não estou justificando que profetiza na carne, não, irmão. O que eu estou falando é que às vezes a gente julga muito rápido. Às vezes a coisa que ele falou, a gente vai orar primeiro, meditar e depois, né? No caso assim, a pessoa falou, hoje você fez isso, aí tudo bem, né? Não, você que, sei lá, adulterou alguma coisa assim, tem gente que fala um monte de coisa. Você fala, pô, meu irmão, não fiz nada disso não, né? Tem que repreender o cara na frente de todo mundo, tem, porque ele está falando na frente de todo mundo. Paulo ensina isso também. Toda profecia deveria ser julgada pelas pessoas que estão na igreja e as pessoas, claro, que têm capacidade para julgar. Paulo fala que quem tem capacidade para julgar é 1 Coríntios, inclusive, isso. Também na carta de Coríntios. Mas é importante desenvolver essa vida espiritual, é ou não é? Então, era justamente o que você falou, eu ia falar também, porque aconteceu duas cenas, né? Uma coisa que o bispo dizia muito era o seguinte, que nós estamos sujeitos a machucar e a se machucar, a errar, né? Nós estamos sujeitos a errar. Já aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu comigo, e deu errado. E já aconteceu comigo também, da pessoa chegar para mim, eu estava orando numa roda de intercessão, e eu dizendo bem assim, olha, eu começar a repreender o espírito de frieza dessa pessoa. Depois que acabou a roda de intercessão, essa pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu não estou fria não. A gente fica, né, numa situação meio até vergonhosa. Mas aí eu pergunto, onde é que está essa pessoa? Entendeu? São coisas que muitas das vezes aquela profecia demora um certo tempo para acontecer. Não é imediato. E às vezes é coisa que a pessoa também não reconhece, não. Também. A pessoa está cega, você está, né? Teve um dia mesmo que eu estava agoniado aqui, né? Agoniado assim. Aí o que eu percebi no espírito, que a filha de Luciene, aquela, como é o nome da filha de Luciene? Olívia. Não, aquela que... Não. A irmã Luciene. É, a cooperadora. Eu sei qual é, mas Não, uma baixa. Não, Luciene de Do Orlando, é. Eu me esqueci o nome dela. Aí ela estava aqui na frente, né? Aí eu olhei para ela, eu vi enfermidade no estômago dela. Eu vi enfermidade. Aí eu perguntei a ela, né? No meio, quando a gente termina para ministrar, né? Eu perguntei, irmã, é o seguinte, você está com alguma enfermidade no estômago? Aí sabe o que ela falou para mim? Não estou com nada não. Sabe o que eu pensei? Eu falei, meu Deus, mais uma vez eu erro. Eu falei isso mesmo. Aí eu orei por ela, né? Ela recebeu unção, ela fez manifestação, mas eu repreendi a enfermidade, porque foi o que eu entendi, né? Bom, tá errado, tem errado, errar para mim. Só mais um que eu erro, porque acertar também acerta, mas quando você está aprendendo, você fica com medo de errar e de acertar, mas você está ali para aprender, né? Você tem que se mover em fé, mesmo que você erre, mas você está ali com o temor do Senhor, né? Você está buscando, você não está fazendo para se aparecer nem nada. Eu não falei para todo mundo, eu perguntei a ela, porque Jesus perguntou, quem me tocou? Eu senti que saiu virtude de mim. Ele não sabia quem era. Então Jesus fez perguntas, quem foi que me tocou? Ele não teve a revelação naquele momento,
Mas, então, às vezes Jesus fazia perguntas que não era para ensinar nada, não. Ele estava querendo saber. Por exemplo, quanto tempo tem esse menino manifestando esses demônios? Quanto tempo o menino era jogado na água, no fogo, se debatia e o demônio quase matava ele? E Jesus mandou o Espírito sair, não saiu. E os discípulos já tinham orado e o pai foi reclamar lá com Jesus. Os Espíritos não conseguiram. Ele falou: geração má incrédula, por quanto tempo estarei convosco, vocês sofrerão? Aí eles foram perguntar: por que a gente não expulsou o demônio? Por sua falta de fé, que provavelmente seria conquistados em momentos de jejum e oração, que Jesus falou, né? Tipo de oração, de demônio vocês deveriam estar em jejum. Eles não jejuavam, não oravam. Aí, porque é um nível maior de autoridade. Eles expulsavam muitos demônios, curavam enfermos, e demônios não conseguiram. Então, às vezes é um nível, às vezes a situação você não consegue resolver, mas isso não quer dizer que você não tenha fé, não quer dizer que você não tenha poder, autoridade sobre essas situações. Mas naquela situação eles não estavam capacitados nem preparados. Jesus perguntou para o pai: quanto tempo esse menino só fez? Aí o pai falou: desde muito novo, né? Porque o demônio estava o demônio cria a ideia de que é dele. Por quanto mais tempo ele tiver, mais também demônios vai agir naquela vida, né? Aí Jesus resolveu assim bem rápido. O menino ficou como morto. Depois Jesus segurou na mão dele, mandou ele levantar. Mas Jesus perguntou o nome do demônio gadareno lá, do demônio gadareno. Ele falou: qual é o seu nome? Ele falou: legiões, porque somos muitos. Jesus não sabia qual era, senão ele não perguntava. Tem coisas que ele pergunta que ele quer tirar, né, um ensino, mas nesses casos não. Jesus estava perguntando porque ele sabia que o cara estava endemoniado, mas ele precisava saber esse nome para expulsar a legião, porque ele já tinha mandado o demônio sair e não saiu. Então ele perguntou o nome para expulsar aquele demônio, na verdade a legião. Então aí essa moça, no final do culto, veio me contar que na hora que eu orei por ela sentiu uma dor violenta no estômago. E depois ela lembrou que ela tinha dor no estômago constantemente, e era uma dor muito fina, e foi completamente curada naquele dia. Então, eu percebi no Espírito, mas eu não ouvi a voz de Deus audível: ore por ela porque ela está assim, ela pegou isso. Não, eu percebi e orei, perguntei a ela: mantém isso, está assim, tá, entendeu? E ela negou. Aí me lascou, porque aí me arrombou por dentro. Me lascou. Olha, e o pior é que foi a primeira pessoa que eu fui orar. Como é que você vai orar pelo resto da igreja duvidando de você? Falando que não, eu não ouço a voz de Deus, eu não sou capaz. E aí você tem que lutar contra isso para viver uma vida de oração com Deus. Daí a situação muito difícil que a gente vive, né? Porque assim, principalmente quem exerce um cargo do exército menor. No meu caso, né? Porque as pessoas começam a olhar para você e dizem assim: você não, eu estou dizendo assim para a liderança, né? Você dizer bem assim: não, ele não é capaz. Pensando que a capacidade vem daquele que está ali em cima, né? Só que quem faz é Jesus Cristo, é o poder vem dele, não é de um carregador do exército alto. Aconteceu lá no chamei a irmã e eu disse: minha senhora, o inimigo ele tentou te matar. Ele tentou sufocar você. Deixar de fazer isso aí. Agora, você imagina a gente dizendo isso, esse ministério, né, de profecia, eu falando a Deus, eu só vou passar o povo se eu começar a me dar revelação. Eu não quero ir para lá sem revelação. Aí pronto, aí eu comecei a ir para lá. Aí Deus chegou e me revelou isso. E agora eu disse, para começar a falar essas coisas. E ser direto assim, Deus está dizendo assim, assim, assim. Se fosse às vezes como Deus chega aqui e diz: olha, Deus está falando aqui, e está tocando no estômago de alguém, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Né? Não, ele chegou logo na casa. Deus está dizendo que ele está tirando um bolo, mas o inimigo botou para ficar aqui na casa. A mulher começou a chorar na hora. Depois que terminou o culto, ela disse assim: olha, tem tantos dias que eu senti uma mão me enforcando durante a madrugada. Agora são situações e situações, né? Tem situações que você vai ver que Deus está ali presente na sua vida.
Agora vai ter situações que vai gerar dúvida em você. Agora você tem que ter a consciência de que você é um ser humano e está sujeito a falha. Agora você não pode parar por causa disso. Tem que dar espaço. Você errou, Deus me perdoe em nome de Jesus. Eu errei. Mas eu vou continuar. Você em frente, né? Em frente, não pode parar não. Errar é humano. Errar é humano. Você errou alguma profecia, já aconteceu como eu disse comigo, mas vamos continuar. E Deus vai operar. Eu mesmo, ano passado, eu orei eu sempre oro por enfermo, mas ninguém era curado. Eu deixei de orar, eu falei, não vou mais orar não, porque ninguém é curado, era um ou outro, assim, uma raridade. Já esse ano, teve um limiar, assim, eu fui no centro de recuperação, chamei 10 pessoas, 15 pessoas na frente, todas saíram curadas. Então, Deus começou a operar curas que eu nunca tinha. Tem cura que o pessoal vai me pedir, que eu nem creio que vai ser curada, são curadas. Tá entendendo? Tem coisa que a pessoa vem me pedir assim, não creio que vai curar não. E tem gente que eu posso orar hoje por uma dor de coluna crônica e ser curada. Amanhã tem outra pessoa que eu oro e não acontece nada também. Você fica que doideira, né? Como foi minha esposa ficou internada, um monte de coisa. No sábado eu tinha orado por uma mulher, ela foi completamente curada, com uma todinha, toda doendo, formigando, tudo, saiu tudo. E na segunda minha esposa não conseguiu nem, já levantou chorando, acordou chorando, não conseguia se mexer. E você fica que doideira, né? Eu orei, tinha horas que aliviava um pouquinho, mas não dava efeito nenhum. Já tem pessoas que eu orei lá no Rio de Janeiro, né, os colegas de trabalho, tem pessoas que não foram curadas, mas minha mãe chegava no quarto do hotel, eu orava por ela, ela era curada. Não pode parar porque você não entende, né? Aí sabe o que as pessoas falam que está de longe e não está revestida? Mas não se trata disso. É igual você chegar e dizer assim. E para que essa mão assim de mercado? É dois aí você imagina que você estava aí no púlpito pregando e uma pessoa lá da rua, todo endemoniado, que dá um tapa na sua cara, você pregando. As pessoas que vão olhar para dizer assim, não está revestido, não tem nada a ver. Os apóstolos não estavam revestidos, não? E olha mesmo que morreu. Então, mesmo assim acontece nessa situação. Às vezes a gente ora e Deus não opera naquele momento. Tipo o menino lá em casa, o outro. Eu orei, repreendi a dor de ouvido, mas nunca aquele menino sentiu dor de ouvido. Agora, esse que é meu sangue sente. E eu orei pelo mesmo Deus. Entenda o trabalho de Deus. Aí não, vou desistir, então é eu que não estou revestido. Não, é Deus que não vai fazer. No dia que ele quiser fazer, ele não vai precisar de mim, não. Mas assim, naquele caso lá dos discípulos, não era que Deus não queria nem ia fazer. O discípulo que não tinha fé o suficiente para Deus para o seu caso. Eu estou falando que às vezes você vai ser curado por uma pessoa que você também é por outra pessoa, Deus quer curar. E às vezes não, às vezes é tão complexo essas coisas que o problema é que a gente para. A gente para de orar, desanima de viver com Deus, acha que a gente não é capaz, que é o maior problema da gente não ter uma vida de oração e de intimidade e poder com Deus. É que é isso que a gente tem que combater. As pessoas não acreditam e elas também acham que não tem capacidade. Então, realmente eu vejo dessa forma. Nós temos que acreditar que nós não temos capacidade. Em nós, fisicamente, humanamente falando, né? Mas Deus é que pode fazer. Mas aí é o que a missionária falou, acontece que a gente acaba desanimando porque as pessoas não acreditam que Deus pode operar através da sua vida. Então, justamente. Mas se você é filho, você é herdeiro de tudo, da intimidade, do caráter e do poder. Você é uma espécie de Deus, entendeu? É o que eu falo sempre. Vamos orar pelas pessoas se falando para orar. Quer comer? Nem só. Eu não comi não, aqui não. Eu não comi não. Eu não comi não. Na barriga cheia. Eu não comi não, aqui não. Então eu como. E como ele enche a barriga. Aí, eu fiz até eu aprendi, eu fui lá, tem um apóstolo lá em Curitiba, que ele faz o seguinte, ele ministra um quarto de unção, ele cura os enfermos e depois ele ora para as pessoas serem batizadas do Espírito Santo. Depois disso, ele faz assim, ó, irmãos, vocês vão tentar falar em língua, vocês não vão falar em português, vocês vão tentar me imitar 3 segundos e vão deixar a sua boca fluir, entendeu? Para a gente perder esses medos. Agora, você é um exercício. Eu comecei falando rarará, irererê, e quando eu ia para o meu quarto orar,
Quando eu ia no meu quarto orar, Na águia. aí eu ia orar em línguas, eu ficava um tempão falando a mesma coisa, aí era chato. Só que, pô, a gente tem que desenvolver esses dons para perder. Primeiro perder, né, a medo, entender que a gente é filho de Deus. Quem tem medo de expor isso para não pecar contra Deus, tem temor de Deus. Então você não é um adolescente do Espírito Santo de jeito nenhum. Então desenvolver essa oração em línguas é uma coisa que você tem que fazer. E que vem de vocês. Aí a gente pode orar, impor as mãos, receber o Espírito, você vai poder, receber unção, você ser cheio, cara, travando a boca. Porque a oração em línguas não é na mente, é no Espírito, e o Espírito comunica com a boca. Se você não liberar a boca, você não ora em línguas. E a edificação só vem após as orações em línguas, está entendendo? Teve aquela moça, Cris, e o Vinícius. Foi o Vinícius? Não, foi Cris, Vinícius e o outro rapaz. Eu fiz a mesma coisa com eles. Eu falei, vocês vão tentar imitar o que eu estou falando. Não é para você ficar imitando, é só para você destravar a boca. Só para você começar a falar em línguas. O que vier na sua boca, você fala. Porque o início é como um carro, né? Se você não ligar o carro, se você não passar primeiro, no início pode ser até mais difícil, porque o carro está parado. Mas é mais fácil tirar da quarta para a quinta do que da primeira para a segunda, porque o carro ainda está. São partes de força, você está ainda meio estagnado, para sair do início é difícil. Mas depois que você andou de bicicleta, já caiu 10 vezes, né? Você vai desenvolvendo equilíbrio, vai aprendendo. Então, fica mais fácil depois. É algo que vocês deveriam desenvolver, deixar e fazer esse teste. Quando a gente orar por vocês, por oração, no culto, você deixar a boca livre, tentar falar um pouquinho, falar, Deus, coloca palavras do teu Espírito na minha língua, desenvolve esse dom e falar, mesmo que seja baixo, eu vou ficar falando. Aquela menina que começou a falar, mas depois que eu fiz isso com ela, o Vinícius, ele já falava, ele nunca falava. Tipo, você já falou, mas nunca fala porque ele tem vergonha também. A gente fez isso, eu ministrei unção, eles começaram a falar em línguas, certo? Então, por que a gente não vai fazer isso agora? Porque eu não estou sentindo que é para fazer agora. Mas eu poderia fazer agora. Então, no culto, em momentos como de administração de função, tem que fazer isso, tem que. Eu estou assim, mas eu nunca lembro. Eu estou assim, eu falo, eu nunca lembro como é, né? A língua. Mas não precisa saber o que é, começar a falar alguma coisa assim, tá? Não vou falar língua. A língua que entender a pessoa não fala. Essa língua você não tem. É Deus que. Não, é seu espírito com o Espírito de Deus. É uma linguagem espiritual. Você não foi para essa escola. É como se você falasse inglês do nada. Comecei a falar inglês, mas é uma língua do céu. No seu espírito. Então é uma dimensão espiritual, uma inteligência, sabedoria espiritual. Você só pode saber e entender se você tiver uma interpretação de línguas ou a pessoa que está do seu lado vai falar para você o que você está falando. Mas é para falar em mistérios mesmo. Enquanto eu falo em línguas estranhas, eu posso orar na mente. Então eu posso estar aqui orando pela minha família na mente e falando em línguas estranhas. Eu posso ler a Bíblia e eu leio na minha mente, eu estou lendo ali, Mateus, capítulo não sei o que aconteceu isso e aquilo, porque eu leio na mente, são coisas que a gente faz, Na igreja tinha uma menina que ela falou uma língua e estava o rapaz traduzia. Então, isso deveria ser ela falava em língua e ele dizia assim, para ele entender. Foi o pastor Gilson e o pastor. Agora eu não me lembro. Quem orava, Não, quem gostava era o Gilson que dizia para a gente entender. Era, né? Era. Foi a vez que eu me lembro. Era meu sonho era ver isso. Nunca tinha visto. Eu já vi, na verdade. Mas o Vitor não fez isso aqui comigo já. Eu falava ali,
assim, desde que eu fui batizado eu oro em língua. Então, todos os dias eu estou na rua, eu estou orando em língua, baixando. Então, é algo que desenvolve mesmo, porque não tem medo, não tem também fé que Deus pode fazer, a gente fica achando que é a nossa capacidade e vocês precisam quebrar isso. É legal, eu fui lá nesse apóstolo e ele pega assim, 40 pessoas, na igreja, ninguém bate, ora para todo mundo ser batizado do Espírito Santo, põe as mãos, levanta falando do Espírito Santo. Tem gente que, uma ou outra, assim, que fica travado lá. Tem uns que tentam falar português e começam a orar em português. Não, para aí, não é português não. Mas um monte de gente começa a orar em línguas, aí, vai, a batalha. Por quê? Porque é assim a nossa vida. É porque o medo trava ali. É medo de dúvida, se é carne, se não sei, se é medo de dúvida. Se é Deus, se é Deus. Só perder o medo de começar a desenvolver. Porque vai ser a porta de acesso para a gente desenvolver os outros dons e desenvolver também a capacidade de intimidade com Deus maior. De revelação, de caráter. O maior objetivo de Deus é transformar Deus mais difícil. Amém? Obrigado por esse momento. Nós pegamos aqui tudo que foi ensinado, toda a palavra que foi dita, todos os testemunhos. Nós abrimos nosso coração aqui mais uma vez para Ti. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu poder, pela manifestação da Tua cura sobre a vida da nossa irmã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus de revelação, Deus de milagres, Deus de profecia, Deus que quer ter uma relação de intimidade. O Senhor nos amou primeiro, nos chamou primeiro. Foi o Senhor que nos convidou para vivermos uma relação mais íntima e poderosa contigo. E nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade. Que o Senhor nos leve em paz e segurança. Nos abençoe cada vez mais. Em nome de Jesus.